Olá, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Rafaela Alves. E a você que está assistindo esse vídeo, deixo aqui meu muito obrigado, a minha gratidão. No vídeo de hoje, eu gostaria de convidar para refletir aqui comigo sobre o mudar o mundo. Você já se questionou e já se perguntou a si mesmo, será que eu posso mudar o mundo? Às vezes não dá para mudar o mundo, né? Mas você pode mudar o seu mundo, porque isso já faz uma grande diferença, não é mesmo? Porque o mundo é tão grande, mas o seu mundo, onde você vive, onde você está sempre, os seus desejos, os seus anseios, o seu cuidado, isso pode ser tudo transformado, né? Através de como você está aí vivendo. Às vezes mesmo você muda um móvel de lugar na sua casa, já faz toda a diferença, né? Que às vezes não dá, você queria ter um lugar maior para você viver, mas às vezes o espaço que você está usando é limitado. E daí você dá uma modificação no seu ambiente, você já vê a diferença. Você põe uma cor numa parede, você troca aí alguma coisa dos seus móveis, você vê a diferença. Enquanto isso alegra, né? Isso já é mudar o mundo, isso já tá mudando o seu. Também uma atitude, né? Que às vezes você tem um pensar que não tá bom, uma palavra que você tá falando que tá te fazendo mal. Você pensa bem, transforma aquela palavra, diz que vai parar de agir daquela maneira, que te faz mal, que te deixa mais doente e para baixo e coloca ali coisas boas no seu pensamento, já está mudando o seu mundo, não é mesmo? Já está transformando. E se você tem aí uma criança do seu lado, seu filho, e você tem às vezes um hábito que não é bom, seja um vício, que a gente sabe que tem vários, né? Porque vícios é tudo aquilo que prejudica e pode prejudicar o outro também, que é claro. Porque quando você tem um vício, não é só você que sofre, mas o outro que está do seu lado, porque ele acaba se angustiando com as suas angústias, que às vezes você tá ali fazendo algo que não é bom e o outro tá sabendo o que você faz e tá vendo aquilo e não pode fazer nada por isso. E é lógico que seu familiar também sofre muito, até mais que aquele que é dependente de um vício. E às vezes você muda aquele hábito, uma força que você pede a Deus para você conseguir. E você, é lógico que é difícil, né? Assim, quando você quer fazer um regime, quando você quer começar a ler um livro, quando você quer começar um estudo, você tem que ter uma força, uma determinação aí. Tem que ter uma disciplina no que você está fazendo. Você pede a Deus para te dar essa força e, puxa, para que você consiga realizar, né? E com o tempo você vai ver o quanto isso é bom, quanto isso vai transformar a sua vida. Você vai ser tão feliz, vai sentir mais paz. Do que fazendo aquilo que pesava todos os dias aí, porque você fazia e estava só tirando o seu tempo, né? Tirando a sua alegria, tirando a sua determinação e sua vontade de viver. E às vezes não dá, porque você vê que todo mundo faz uma coisa e você não sabe. Você vai lá e vai fazer a mesma ou você vai fazer do seu jeito? Você vai fazer aquilo que te traz paz, que te traz confiança, que te dá alegria. Daí com certeza, né? Se você fazer aquilo que é do bem, as coisas mudam, porque muitas pessoas ficam vendadas para a verdade, para as coisas que fazem bem e acabam fazendo coisas que não vão lhe fazer bem nenhum. E a gente sabe muito que é assim, né? E a gente sabe qual é a história, né? O que acontece depois. O depois não dá para ser modificado, mas o seu agora pode ser transformado, né? É sempre assim. E a gente sabe que não existe uma varinha mágica como uma fada madrinha que vai lá e, poxa, modifica aquele instante. Não. É você. Você muda o seu mundo. Você transforma através do que você está fazendo, onde você vive, seu cenário. Às vezes tá uma bagunça na sua casa, você dá uma modificada. A limpeza, né? A ordem. Você vê a diferença. Às vezes dá um trabalho, é lógico. Porque tudo que você vai fazer que for bom não vai ser rápido. Às vezes é demorado. Mas você vê a diferença depois, né? Assim como cuidado, quando você tem um bebê, é a mesma coisa. Você tem um bebê e fala, ai, nossa, agora pronto, agora é só pensa no futuro dele. Não, o futuro dele vai depender do dia a dia, vai depender de como você tratar ele desde pequenininho, desde o berço, desde o tempo que você segurou ele a primeira vez ali, quando você recebeu ele no hospital, até o seu crescer, até o seu desenvolver. E isso vai gerar dias, são horas, são minutos, são segundos, são palavras. São noites, às vezes, que você não vai dormir, porque um bebê é assim. E ele vai crescendo, né? E às vezes você vai até depois ficar triste, porque ele vai crescer e vai começar a ser independente. E você vai perceber que é tudo uma fase, né? E vai se modificando. Assim como mudar o mundo de uma criança. Você transforma através do que você ensina para ela, através do seu dia a dia.
E o seu mundo também é transformado através das suas atitudes e o que você escolhe para colocar nele, né? No seu viver todos os dias, nas suas falas, nos seus diálogos, no seu convívio aí com seus animais de estimação. Tanta gente maltratando o bicho que a gente fica sabendo, né? E a gente fala, como pode essas pessoas? Essas pessoas maltratam os bichos, mas agindo como elas são como pessoas. Acham mesmo que elas se amam, nem a elas mesmas elas se respeitam. Não tem Deus ali, não tem verdade, não tem amor. E é isso aí que eu deixo no vídeo de hoje pra você. Se você quer transformar o mundo, às vezes não vai dar, mas você pode mudar o seu mundo. Porque transformando o seu mundo, você já modificou o que mais importa, né? Que é a sua vida, é o seu viver todos os dias. E daí você vai vivendo na sua paz. E você não sabe o quanto é bom ter a paz de espírito, né? Só quando você transforma através de coisas que não eram boas e às vezes você fazia, ou de hábitos que não eram saudáveis, você troca pelos bons, pelos que vão te trazer paz, você vê a grande diferença. E a você aí que assistiu esse vídeo, meu muito obrigado e até a próxima.